Olá, meus amigos, é com grande satisfação que vamos dar início à análise do nosso estudo que temos feito sobre este livro aqui, A Medicina Natural ao Alcance de Todos. Está aqui, na minha mão, essa edição moderna, atualizada, de Manuel Lezaita Acharan. E aqui na tela, como tenho exposto nas 4 aulas anteriores, uma edição eletrônica em português, é a que existe, não temos nenhuma outra à disposição pela internet e, evidentemente, vamos trabalhar com ela. O texto é o mesmo. Eu tenho mencionado isso em inúmeras situações. O texto é o mesmo, ok? Bom, sem delongas, vamos diretamente ao conteúdo da aula de hoje. Eu sou o professor Jean Cabral, eu coordeno o curso de Naturologia Clínica, os nossos sites www.naturologiaclinica.org ou www.professorjean.com. No livro A Medicina Natural ao Alcance de Todos, repito, edição de 1968, antiga, que aqui vamos trabalhar. Este é o emérito e abençoado professor Manuel Lezaita Acharan, aqui que é uma imagem dele, certo? Muito bem. Vamos trabalhar hoje o capítulo número 5. E aí eu vou acelerar aqui um pouquinho para irmos diretamente ao capítulo 5. Não, tá bem na frente aqui. E... Opa, chegamos aqui, o capítulo 5. Pronto. Como todos podem acompanhar aí na tela, temperaturas no corpo humano. No livro, também a mesma questão. Está vendo aqui? Temperaturas no corpo humano. O texto em português é o mesmo. Quero reiterar que a tradução não é muito boa. Existem momentos em que há algumas inconsistências na construção do texto, na tradução diretamente dita. Mas a gente alinha tudo aqui na nossa aula, tudo bem? Bom, esse capítulo é um capítulo relativamente curto, em que Manuel Lezaita Acharan, em 4 páginas, vai apresentar um argumento de maneira objetiva, clara, fixa e direta. Questão de temperaturas no corpo humano. Notem, para Manuel Lezaita Acharan, a discussão das temperaturas no corpo humano é uma questão fundamental. Ele não consegue trabalhar absolutamente nada sem ter esse pilar, sem ter este fundamento. E o livro todo dele é uma reflexão, uma exposição, uma demonstração de conhecimento técnico baseado na questão das temperaturas no corpo. Então vamos com calma, ler passo a passo estas páginas e vamos construir um gráfico do raciocínio. Algo que eu tenho feito nas 4 aulas anteriores e pretendo fazer em todas as 24 aulas, ok? O nosso corpo tem 2 coberturas. Deixa eu ampliar aqui até um pouquinho mais aqui essa tela. Aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ficou bem amplo assim a tela. Ok? Vamos à leitura. O nosso corpo tem 2 coberturas. A externa, que nos isola do ambiente, que nos rodeia e se chama pele. E a interna, que cobre as cavidades interiores do nosso organismo e se chama mucosa. Pausa. Eu vou imediatamente ver então aqui o argumento do Acharan começa com 2 partes. Opa, errei aqui, perdão. Peraí. Ok. 2 partes que revestem o corpo humano. E ele diz aqui, a primeira é a pele, que nos reveste na parte externa do corpo, e ele vem para cá e fala sobre a mucosa,
que internamente reveste os órgãos e peças internas do corpo, ok? Muito bem, isso especificado, vamos adiante. A saúde, ou seja, normalidade funcional do corpo, depende do equilíbrio térmico sobre a pele e a mucosa. Então, sem muita discussão, ele vai expor isso no capítulo e ao longo do livro. Vamos diretamente às análises e observações dele. O equilíbrio térmico do corpo depende da função, da normalidade funcional, da função da pele e da mucosa, da mucosa interna que reveste os órgãos. Volta para o gráfico, e aí aqui eu venho aqui, ó, e vou colocar da seguinte forma. Notem, ó, a temperatura do corpo depende destes, vai ficar assim melhor, revestimentos, vamos chamar de revestimentos do corpo, são vestiduras, certo? A pele e a mucosa que cerca os nossos órgãos, as peças internas, elas possuem uma mucosa, uma película que protege cada peça. O coração possui todo um invólucro, e o pulmão, e etc. Muito bem? Vamos adiante. O homem é animal de sangue quente, e o seu calor é 37 graus centígrados no estado de saúde. Vamos para o gráfico, abrimos aqui e vamos raciocinar. Tá joia? Então, aqui, ó. Ser humano, aqui, é igual 37 graus de temperatura normal. Então, a temperatura normal do corpo humano é 37 graus. Ponto. Joia? Isso é o ser humano saudável. 39, 40 graus é febre. 37 graus, normal. Abaixo de 37 graus, até 36 é suportável dentro do chamado de normalidade. Menos que isso, é hipotermia. H-I-P-O, hipotermia. Está abaixo da temperatura. Vamos adiante. Vamos seguir aqui. A circulação sanguínea, resultado da atividade nervosa, determina no corpo a sua temperatura. Então, quem é que determina a atividade dessa questão da temperatura? Circulação sanguínea, resultado da atividade nervosa, determina no corpo a sua circulação. Esta será normal, circulando o sangue uniformemente nele. Toda alteração circulatória do fluido origina e mantém no organismo congestões e anemias com alteração de seu equilíbrio térmico. Pausa total. Aqui temos algumas informações fundamentais que tem que ir para o nosso gráfico do raciocínio, do quadro mental. A circulação sanguínea é resultado da atividade nervosa. E é essa relação entre circulação sanguínea e atividade nervosa que determina a temperatura do corpo. Vamos voltar para o gráfico e vamos construindo o raciocínio. Eu venho para cá e aí vou colocar aqui, ó. A atividade nervosa determina a circulação e a temperatura do corpo se impõe nesta atividade. Está claro? Observe com atenção o gráfico. Nós acabamos de anotar aqui, ó. Estou aqui, ó. Temperatura do corpo
se impõe nesta atividade. Que atividade? A circulação do sangue. Porém, a Charan diz de maneira cuidadosa que esta circulação e esta temperatura, a temperatura será normal, circulando o sangue de maneira uniforme. O que é isto? É que o sangue tem que estar circulando bem no corpo todo, o tempo todo, ok? Bom, isso entendido, então, obviamente, que aqui, determina a atividade nervosa, determina a circulação, que deve ser uniforme. O que é isto, ser uniforme? É que a mesma quantidade de sangue que o coração bombeia, vamos dar um exemplo prático, supondo que do nosso coração saiu um copo de sangue, no corpo inteiro tem que se mover um copo de sangue. Tum, 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 um copo de sangue. Girou. Tum, tum, mais um copo de sangue. Tum, tum, um copo de sangue. Essa é uma ideia para você entender que esse fluxo, então, está rodando o corpo todo. Certo? Toda alteração circulatória, note o que ele continua dizendo, toda alteração circulatória do fluido, alteração do sangue, origina e mantém no organismo congestões e anemias com alteração do seu equilíbrio térmico. Esta frase aqui, tá vendo aqui que estou marcando? É fundamental. E ele fecha o raciocínio dizendo, será maior a temperatura na zona, na área congestionada, e será menor na região do corpo que tem deficiente circulação sanguínea. Pausa. No lugar em que o nosso corpo juntar muito sangue, como juntar muito sangue? Se numa determinada área do corpo, por alguma razão, que nós já vamos analisar algumas dessas razões, o sangue ficar paralisado naquela área, por conta do sangue ser carregado de calor, naquela área, naquele local, haverá aumento da temperatura. Chamamos de febre. Ok? O calor, febre. No lugar onde tiver pouco sangue circulando, nós teremos uma redução da temperatura, porque tem pouco sangue circulando. Se o sangue parar de circular no corpo inteiro, parou de circular o sangue no corpo todo, e teve um infarto, e o coração parou de bombear, 3, 4, 5 minutos, acontece o quê? Morre. E o corpo esfria e acabou. Ficou claro isso? Muito bem, então vou colocar no gráfico. Porém, para que esse gráfico fique legal, eu vou fazer uma coisa aqui, vocês me permitam só uma pequena alteração, porque vai entrar bastante informação, e aí eu quero, eu vou separar algumas das questões que estou anotando, para que esse gráfico fique melhor. Então essa aqui é a parte baixa do gráfico, e essa aqui é a parte alta do gráfico, certo? Aí eu vou fazer aqui uma alteraçãozinha rápida só para... Pronto. Ok? Então, vamos ver, 37 graus. A temperatura do corpo. Pronto, é isso mesmo. Estamos na parte alta do gráfico. E que informação vai entrar aqui sobre a questão da temperatura? Deixa eu clicar aqui. A Charan disse, notem, muita atenção. Onde acumula muito sangue, há aumento, vou botar o sinal de mais, de temperatura. E onde, obviamente, circula pouco sangue, há
baixa de temperatura. Ok? Muito bem. Já vamos saber que fenômenos acontecem que faz com que essa circulação seja reduzida. Vamos aqui. Bom, será maior a temperatura. Será maior a temperatura na zona ou área congestionada e será menor na região do corpo que tem deficiente circulação sanguínea. Porque a pletora dessa é resultado de maior atividade nervosa e a deficiente atividade desta energia determina escassa irrigação sanguínea. Então, no lugar em que circula pouco sangue, a atividade nervosa vai ser deficiente. No lugar em que você tem maior acúmulo de sangue, a excitação da temperatura vai movimentar a estrutura toda. E isso vai levantar o calor. Está claro? Muito bem. Então vamos adiante. Já vimos isso, passou no gráfico. Ele vai citar a seguir o raciocínio dele baseado no estudo da iridologia, que ele tem um livro escrito sobre isso. E a iridologia é uma técnica espetacular para avaliação da situação de acidose e alcalinidade interna do corpo e, ao mesmo tempo, para verificação de temperatura. Acharan é um gênio ao discutir este assunto num livro que não temos aqui a oportunidade de discutir. Haverá ao longo desta exposição, das aulas, das 24 aulas sobre o livro do Acharan, repetindo esse livro aqui, haverá um momento em que falaremos sobre isto, mas mais adiante. Como revela Iris, diz ele, quanto mais acentuada for a congestão das vísceras, aqui estamos nesse ponto, quanto mais acentuada for a congestão nas vísceras do corpo, mais deficiente é também a circulação do sangue na pele, nas extremidades e no cérebro. Presta atenção. Se internamente, dentro de você, dentro do corpo humano, ok? O sangue não circula bem numa determinada região ou dentro dele todo, não está circulando bem, a pele terá pouca presença de sangue. Pele, aqui fora, pele. Ele não está falando da mucosa lá dentro. Não esquece a diferença, certo? A pele vai ficar com pouco sangue. As extremidades do corpo vão ficar com pouco sangue. Se você tiver acúmulo de sangue, por exemplo, no intestino, você vai ficar com os pés frios, porque não tem calor do sangue. Você vai ficar com a cabeça, com dor de cabeça, com ausência de um bom fluxo de sangue. E a sua pele vai ficar fria. Você vai ter a sensação, e botando a mão na pessoa, percebe que ela está fria, mas gelada. Porque tem muito sangue dentro, parado em algum tipo de região onde a circulação interna está segurando aquela região, aquela peça, o fígado, o baço, o pâncreas, o estômago, o peritônio, os pulmões, segurando o sangue. Entendeu isto? Ficou claro? Bom, então vamos para o gráfico para marcar a posição. Eu venho aqui para a parte onde eu escrevi atividade nervosa, puxo um gráfico, faço assim e note. Não, mas aqui ficou ruim. Não gostei não. Peraí. É na parte de baixo, para ficar seguindo a linha do raciocínio. Aqui. Pronto, agora vai ficar jóia. Então, onde circula pouco é igual a frio. Logo, cérebro, extremidades e pele ficarão
frias, mais frias. Por quê? Porque você já observou que o corpo, que o ser humano atua com 37 graus de temperatura normal. Está claro? E aí, aproveitando essa informação, vamos colocar aqui o sangue deve estar a temperatura de 37 graus de normalidade. Ficou claro isso aqui? Pronto. E a questão, essa questão que eu vou marcar agora aqui, ó, marquei essa questão. Nós chamaremos isto aqui, o nome é congestão circulatória. Alguma coisa dentro da pessoa está acontecendo ao ponto desse sangue não estar circulando livremente dentro do organismo. Certo? Vamos voltar para o texto. Este é o desequilíbrio térmico que caracteriza o estado de alteração variável da saúde humana, quaisquer que sejam seus sintomas ou manifestações. É exatamente esta frase aqui. Este é o desequilíbrio térmico que caracteriza o estado de alteração variável da saúde humana, quaisquer que sejam os seus sintomas ou manifestações. É esse trecho em que a doutrina térmica de Acharan começa a tomar, então, uma definição. Vamos para cá. O gráfico. Notem. É exatamente aqui, nesse painel que você está olhando, em que a lógica da doutrina térmica aparece. Ficou claro? Agora, perceba que ele usa uma expressão importante. Ele diz assim, em grau variável. Não é assim que ele diz? Ó. Este é o desequilíbrio térmico que caracteriza o estado de alteração variável da saúde humana. Por que ele diz variável? Porque realmente varia de pessoa para pessoa e varia também dentro da região do corpo. Que área que o sangue está circulando bem e que área que o sangue não está circulando bem. Tem que ver isto. Portanto, no gráfico, eu tenho que colocar aqui, agora, trazendo para o cenário do que a gente chama de definição. Vamos para cá. Não, não é aqui não. É aqui embaixo mesmo. Espera aí. Vem para cá. Aqui. Veja. A variação desta temperatura dará origem à doutrina térmica. O Acharan se dedicará, isso fica bem claro, ao estudo desta variação de temperatura. Portanto, eu vou começar a marcar em vermelho a partir de agora que aspectos principais interessa ao naturologista clínico, estudante deste livro, a medicina natural, que ponto central nos interessa para compreendermos o método, para que possamos, inclusive, desenvolver de maneira sábia o caminho da recuperação, da normalização da saúde da pessoa. Vamos para o texto. Vamos lá. Na sua atividade normal, o organismo humano mantém sempre uma temperatura uniforme de 37 graus centígrados, tanto sob sua pele como nas suas mucosas intestinais. Então, vejam que no gráfico eu já coloquei aqui, ó, o ser humano
tem que ter 37 graus de temperatura normal. Está aqui, ó, marcando no gráfico, certo? Pronto. Então, ele está repetindo algo que nós já pontuamos. Esta normalidade térmica é consequência da uniforme irrigação sanguínea dos tecidos. Já vimos isso. Ou seja, o sangue tem que estar circulando bem. Porque o sangue leva o calor. Também já vimos isso. Este equilíbrio térmico, permitindo o normal funcionamento da máquina humana, é fonte de saúde. Isso, desse jeito que ele está dizendo, nós não colocamos no gráfico. Vamos colocar agora. Veja, aqui a questão da temperatura. Então, eu venho para cá. Esta temperatura equilibrada é saúde. Que ele chama de normalidade funcional. E é essa pequena passagem aqui, a primeira, que eu vou marcar numa cor diferenciada, especial, para que a gente tenha, então, como primeiro grande fundamento do capítulo 5 de Acharan. Ele deixa muito claro que é saúde dentro do texto dele. Vamos nos ater à análise do livro, ok? O que é saúde? Para Acharan, saúde só existe se houver 37 graus de temperatura na pele e dentro, na pele e na mucosa. Pele e mucosa. Opa, desce um pouquinho aqui, ó. Duas partes revestem o corpo humano. Pele, que reveste a parte externa, e mucosa, que reveste a parte interna. Ok? Então, ainda nessa primeira grande abordagem, Acharan definiu saúde. Na análise dele, normalidade funcional orgânica é isso. Porém, observe que esta normalidade funcional não é possível ser conquistada. Não é possível ser conquistada se você tiver uma dificuldade na atividade nervosa que por alguma razão cria uma congestão circulatória. Então, o que vai desequilibrar a saúde? É a congestão circulatória. Congestão é paralisação. Congestão significa lentidão. Sabe, o trânsito está congestionado. Quer dizer, não anda. O nariz está congestionado, está entupido o nariz. Entenderam? Congestionado. A circulação em algum lugar do corpo está lenta. Já vamos verificar quais os motivos práticos, concretos, objetivos que causam essa congestão. Agora, queremos os fundamentos no capítulo 5, para ficar tudo muito claro. Toda, diz ele aqui no cantinho, toda doença constitui sempre desequilíbrio térmico em grau variável. Vai variar, já expliquei, de pessoa para pessoa. Como elevação da temperatura interna do corpo por congestão de suas vísceras e debilitamento do calor de sua pele e extremidades por deficiente irrigação sanguínea. Está repetindo o que já disse. Você está dizendo de novo, vai ter problema se não estiver circulando bem. Sangue demais parado na mucosa, falta na pele. E isso é um desequilíbrio, então vai ter problema. A chamada doença constitui sempre esse desequilíbrio. Por quê? Porque colocamos aqui no gráfico que a saúde é equilibrada. Note bem esta palavra. Equilibrada. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui a cor. Ficar bem bonitinho. Aqui. Aqui. Deu certo. Olha que maravilha. Saúde é sempre essa circulação a 37 graus equilibrada.
Se a circulação acontece de maneira satisfatória, é o argumento de Acharan, 37 graus estão circulando, está tudo bem, equilíbrio térmico, saúde. Houve paralisação, congestionamento, a pessoa se atrapalha. Ficou nítido isso no gráfico e no raciocínio. Ele está repetindo esse argumento. E ele fala que a temperatura interna do corpo, por congestão das vísceras, intestino, fígado, baço, rim, etc., e o debilitamento, olha a expressão que ele usa, debilitamento do calor na sua pele e extremidades. Falta circulação de sangue na cabeça, na ponta das mãos, nos pés e na pele. Este desequilíbrio das temperaturas origina transtornos variáveis nas funções orgânicas. Porque os órgãos congestionados trabalham mal por pletora do sangue e também é aqui onde a gente tem essa dificuldade da tradução. E também, sendo toda doença manifestação do desarranjo funcional do organismo por desequilíbrio térmico. O que é doença? O contrário da saúde, desequilíbrio térmico. Ela é sempre caracterizada por febre, donde se conclui que os órgãos anêmicos alteram o seu trabalho por escassez de irrigação sanguínea. Acharan introduz aqui um item que até então não tínhamos considerado. Vai entrar agora. Ele vai dizer, está dizendo, assegurando que esta congestão circulatória, aqui está, congestão circulatória, ela é igual à anemia do órgão. Que órgão? Qualquer órgão onde o sangue não circula bem, qualquer órgão que não circula bem, você vai ter anemia naquele órgão. Por quê? Veja por quê. Esse é o motivo. Ele diz no finalzinho daqui, ó. Os órgãos congestionados trabalham mal por conta da pletora do sangue, por conta da falta de boa circulação do sangue. Ficou claro isso? Vejam, meus amigos, quando nós estudamos em naturologia clínica, a importância da circulação sanguínea e circulação linfática. Fica sempre muito claro que é no movimento do sangue e da linfa que as células recebem nutrientes nas membranas e, ao mesmo tempo, saem toxinas das células via membrana para a região ao redor da célula. E essa circulação de sangue pega as toxinas, da mesma maneira que traz nutrientes, o sangue leva e traz, e leva para os chamados emunctórios. Emunctórios significa canal de saída de toxina. E os emunctórios naturais do corpo humano são intestinos, rins, pulmões e pele. Suor, fezes, urina e gás carbônico e também muco, catarro. Ok? Isso é o fluxo natural. A vida funciona assim, ponto. O que Acharan está dizendo é que na área em que o sangue não está circulando bem, naquela área há muito acúmulo de sangue. O sangue é quente, aumenta a temperatura e ali cria febre. Ao criar este calor naquele local em que o sangue está lento e parado, o fluxo da vida nas células não está acontecendo. E naquela peça onde o sangue não flui, a peça vai ficando lenta e começa a ser autocozida, literalmente. Levanta a temperatura e entra como se fosse num processo de cozimento. Entenderam? Muito bem. Vamos avançar. Nas afecções agudas, a febre
cuja origem está sempre no interior do ventre. Ele vai trazer agora uma novidade agora. Nas afecções agudas, a febre. O que é febre mesmo? Muito sangue acumulado numa peça, ok? Ou parado no corpo todo. Nas afecções agudas, a febre, cuja origem está sempre no interior do ventre. Quando que a febre está no interior do ventre? Nas chamadas crises agudas. O que é uma crise aguda? Está tendo rinite, sinusite, faringite, apendicite, amigdalite, dor de cabeça, enxaqueca, febre no interior do ventre, portanto, muito sangue parado no interior do ventre. Propaga-se a todo o organismo esta febre. Esta febre acaba atingindo o organismo todo, manifestando reação saudável das defesas naturais que vão procurar a purificação orgânica. Neste momento, Acharan está nos impondo a necessidade de um raciocínio do mecanismo desta febre, para que entendamos como isto funciona. Ele introduz neste parágrafo a questão relacionada aos intestinos, interior do ventre, intestino, e está dizendo que algo acontece no intestino que cria esta febre que atinge o corpo todo e evidentemente o corpo como um todo, a homeostasia, vai reagir para tentar organizar a coisa. Vamos para o nosso gráfico do raciocínio. Eu vou sair dessa primeira parte e volto, agora vou vir para a segunda parte do gráfico. Por quê? Porque aqui nesta segunda parte, nós tínhamos visto que existem duas partes que revestem o corpo humano. A pele, beleza, todo mundo já entendeu isso, certo? E nós temos a mucosa. Porém, o Acharan chama a atenção para o intestino, para o ventre, o interior do intestino. E o intestino, ele tem mucosa. Na mucosa, nela há vilosidades. Nós já vimos a questão das vilosidades intestinais quando nós examinamos a anatomia do intestino. Nós temos no curso de Naturologia um livro, vende aí no mercado, enfim, nas livrarias, é o Livro do Corpo Humano, de Steve Parker. E esse livro, ele é da Ciranda Cultural, nós utilizamos ele como padrão para estudos do corpo humano. Não tem como a gente tratar disso aqui agora, mas você está no curso de Naturologia, está entendendo perfeitamente o que eu estou dizendo. As vilosidades internas do intestino, elas estão na mucosa interna do intestino, tá certo? E nesta mucosa, o que é que tem dentro desse intestino? Agora vai entrar o ponto mais importante, eu falo disso em todas as aulas praticamente, em que eu trato da questão orgânica. Por quê? Porque a Acharan está dizendo, notem, dentro desse intestino, vamos botar aqui, pronto, há acúmulo de fezes, que são sólidos orgânicos em putrefação. O que é putrefação? Em apodrecimento. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho para melhorar. Pronto. Dentro do intestino, a pessoa tem comida parada. Comida parada, podre. E essa comida não saiu. Você comeu, fez a digestão, o intestino delgado sugou os nutrientes, mas no intestino grosso, isso está parado. No intestino grosso, está parado. E esse material está em combustão putrefativa, está sendo apodrecido, tem que ser jogado para fora.
o que acontece? A pessoa tem prisão de ventre. E isso entra aqui em cena. Vocês vão ver como isso fica muito claro. Aqui. Por conta da prisão de ventre, há muitas bactérias que vêm comer fezes. Vocês sabem disso, né? Vermes, bactérias, vêm para comer, destruir, absorver esse material orgânico em estado de putrefação. Tá certo? Bom, note o que acontece. Na sequência, então, as defesas do corpo são enviadas para a mucosa intestinal. Imediatamente, por conta desse monte de bactérias, parasitas, o corpo como um todo, no seu sistema de defesa, que é o sistema imune, o pessoal gosta de dizer sistema imunológico, mas a expressão está errada, é sistema imune, porque imunológico é o estudo do imune. Então não existe um sistema do estudo do imune, fica um negócio meio complicado. O sistema imune, o sistema de defesa, vai mandar defensores para enfrentar essas bactérias. Ficou claro? Acontece que esses defensores estão no sangue. Então é aqui onde vai ficar claro. Ó. Acontece que as defesas estão no sangue. Aqui, estão no sangue. As defesas estão no sangue. Então, essas defesas que estão no nosso sangue, o metabolismo faz isso, a homeostasia faz isso. Estão no sangue, vai para a mucosa do intestino, a mucosa do intestino fica com muito sangue, encharcada de sangue, e pelo acúmulo de sangue, a febre intestinal se eleva. Porque o que é febre mesmo, nós vimos no gráfico anterior, congestão circulatória e, ao mesmo tempo, anemia do órgão. Porque não circula sangue. Então o sangue vai para lá e fica parado. Por que o sangue fica parado lá? Porque as bactérias, há muitas bactérias comendo fezes dentro do próprio corpo. Então a presença dessas bactérias comendo esse monte de cocô velho podre parado faz com que grande fluxo de sangue tenha que ir para o intestino para combatê-las. A solução é muito simples. Uma lavagem intestinal, você mete água dentro do intestino, essa água volta, trazendo essas fezes podres e o sangue volta a circular. Simples. Outra maneira, uma alimentação saudável em que nunca haja prisão de ventre. Uma alimentação com fibras, com bastante frutas, não utilizando alimentos que causam prisão de ventre, bebendo bastante água. Você não vai ter prisão de ventre. Entenderam? Então aqui está a lógica. Por isso, no texto, nas afecções agudas, qualquer nome de doença que você quiser dar, não interessa. Qualquer nome. A febre, cuja origem está sempre no interior do ventre, propaga-se a todo o organismo. Você pergunta, mas por quê que uma amigdalite tem a ver com isso? Porque se o acúmulo de sangue está muito grande no intestino, falta sangue aqui nas peças do pescoço. Falta sangue na cabeça. O pé está gelado, a mão está fria. O sangue não está circulando bem no corpo. Entenderam isso? Então, no lugar onde está faltando boa circulação de sangue, ali a função daquela peça está prejudicada. Entenderam esta lógica? Muito bem. A febre interna, notem, a febre interna
que não se manifesta na superfície do corpo. Por que a febre interna não se manifesta na superfície do corpo? É só olhar o gráfico, né? Pelo amor de Deus. Aí você tem... Perdão. Okay. Por quê? Porque se você tem 2 revestimentos no corpo, você tem a pele, que é externa, e você tem a mucosa interna, as mucosas das peças internas. Febre interna é febre das mucosas dentro do corpo. Então não vai se manifestar na pele, isso é óbvio, ok? Bom, deveria ser. Não se manifesta na superfície do corpo, a febre interna é característica de todo doente crônico. Quando você encontrar qualquer pessoa com doenças crônicas, diabetes, sei lá, gente, a lista é muito grande. Diabetes, câncer, fibromialgia, lúpus eritematoso, hipertensão arterial, asma, bronquite, pneumonia, tuberculose, a lista é enorme. Doenças crônicas. Sempre terá esta febre dos intestinos. Sempre. Esse é o texto de Acharan e é um fato fisiológico. E isso revela insuficiente falta de defesa do organismo, sendo causa de desnutrição e intoxicação, porque favorece, agora você vai entender, as putrefações intestinais. Quer dizer, o sujeito está vertendo num corpo todo putrefação. Quer dizer, comida parada do intestino podre, está caindo na corrente sanguínea, e além de você não ter boa circulação nos órgãos onde esse sangue não está circulando, esse sangue está chegando cheio de acidez tóxica, captada nas vilosidades dos intestinos. Acharan, então, insere aqui, e vamos colocar no gráfico, a definição de doente crônico. Doente crônico. Ele diz, e está corretíssimo, aqui, ó, vamos colocar exatamente aqui. Eu vou botar na cor azul para ficar em destaque. O doente crônico vive com febre o tempo todo. O tempo todo. Febre o tempo todo. Febre, febre, febre o tempo todo. Dentro dos intestinos. Ficou claro? Febre o tempo todo nos intestinos. Portanto, qualquer pessoa que chegar para você no seu consultório de naturologia clínica com a doença crônica, você acaba de entender que não tem como tratar esta pessoa se você não regularizar o intestino. A lógica eu acabei de explicar, não vou repetir, e está aqui no gráfico que você está olhando agora na tela. Perfeito? Muito bem. Então vamos avançar no texto de Acharan. Enquanto a febre que se apresenta na superfície do corpo manifesta uma reação salvadora, a febre interna que esfria a pele e extremidades denuncia deficiente atividade orgânica. Então, Acharan está dizendo que quando você tem uma febre na pele, ela é boa, porque o calor que estava dentro está vindo para fora. Significa que dentro está esfriando e na pele está aquecendo. E aí aqui é um controle, porque nós queremos manter em 37 graus. E o controle é feito com o quê? Água. Se uma pessoa com febre, tanto na pele externa, na pele, que é externa, como na mucosa, que são, entre aspas, a pele dos órgãos internos,
Sem água, a vida está liquidada. Sem água, esquece. Por isso, nós, em naturologia clínica, não temos como trabalhar nada, sem o cronobiograma das águas. Tem que botar água para o povo beber. Tem que botar para beber água. 12 copos de água de 250 ml ao longo do dia, nos horários bem planejados para reidratar tudo. Este princípio que eu estou dizendo aqui, ele não é negociável. Ele é absoluto. Não interessa quem seja você. Se não beber água, vai ter febre. Não interessa. Vai ter febre. Entenderam isto? Muito bem. Posicionado isto, então vamos avançar. Já começando o encaminhamento do encerramento do capítulo. O homem é o único ser da criação que vive desequilibrando as temperaturas do seu corpo. É uma advertência. Com efeito, o vestuário inadequado efemina a pele e os alimentos indigestos congestionam as vísceras. A Charan, então, vai discutir nesta frase, está pondo nesta frase, que vestuário inadequado esfria a pele. E ele é contra esfriar a pele, porque quando a pele esfria, o calor dentro aumenta. E calor dentro é febre interna, que paralisa o bom funcionamento dos órgãos. Entenderam isto? O tempo todo. Pele quente e por dentro mais frio. O que seria essa relação em termos de temperaturas? Pele perfeita a 37 graus, internamente 36, 1 grau a menos. Isso seria, tá lá, não vou dizer vida eterna, porque vida eterna é em Jesus Cristo, mas seria vida longeva, saúde bombando, sangue fluindo, e isso só é possível se não houver um esfriamento da pele e, evidentemente, alimentos bons. Se você usar alimentos ruins, não vai dar certo. Ok? É isso que ele acabou de dizer. A pele continuamente afastada do conflito térmico que a atmosfera nos oferece, debilita-se progressivamente e esfria-se. As roupas inadequadas, rodeando o corpo de um calor artificial, tiram-lhe em parte a necessidade de produzir constantemente calor próprio, mediante a ativa irrigação sanguínea da pele. Por outro lado, os alimentos cozinhados indigestos, exigindo extraordinário e prolongado esforço digestivo, congestionam as mucosas e paredes do estômago e intestinos, aumentando a temperatura interna do corpo à custa do calor de sua pele e extremidades. Quando a digestão não é boa, então muito sangue para fazer os órgãos trabalhar. Junta sangue demais, a digestão fica ruim, febre interna. Insisto, o trabalho forçado e prolongado, está falando do organismo, corpo, exige no estômago e intestinos a elaboração de alimentos inadequados, significa reação nervosa e circulatória que aumenta a temperatura interna do corpo, à custa do calor externo. Repito, ele está batendo na mesma tecla. Internamente, digestão ruim, muito sangue parado no estômago, no intestino, pele fria, crise. Por enfraquecimento dessas atividades da pele, porque está faltando sangue aqui, porque o sangue está ocupado lá dentro para fazer digestão de um negócio que está todo enrolado, aí o sujeito busca calor emprestado de roupas que afastam do conflito a atmosfera. A Charan é a favor de quanto menos roupa, melhor, para que a pele possa ser forçada. E ele vai falar sobre banho frio e banho de fricção fria. Porque você joga água fria na pele, a pele reage contra esse frio. Como? Aí é o mecanismo térmico.
vai ser tratado ao longo dos 24 capítulos de maneira claríssima. Você joga água fria na pele, o seu sistema nervoso reage contra, porque ele não aceita uma temperatura abaixo de 37 graus. Então ele, opa, tá frio, joga sangue para a pele. Quando ele joga sangue na pele, o sangue que está parado aqui dentro é forçado para ir em direção à pele, para aquecê-la. Esse é o mecanismo. Para enfrentar o frio. Então ele vai falar da água fria com fricção, esfregando a pele. Puxa esse sangue para a pele, resfria lá dentro. Se você fizer isso e ao mesmo tempo lavagem intestinal, você tira a massa sólida, podre, em putrefação, com bactéria, vírus, verme, puxa isso para fora, ativa a pele, equilíbrio térmico, saúde. Saúde. A febre interna que consome a vida das povoações urbanas, que consome as povoações urbanas, é originada por estas duas causas: congestão do aparelho digestivo, pelos esforços que exigem os alimentos inadequados para serem digeridos, e o debilitamento da pele por falta de conflito térmico devido ao vestuário inconveniente. A Charan, então, vai trazer para esse nosso gráfico, na questão da luta, né? Eu vou colocar agora aqui, pele. Ó, vou abrir o gráfico. Todos vocês sabem que esses gráficos acompanham as aulas, né? Vocês recebem nos grupos ou no sistema acadêmico do curso. Então, fiquem tranquilos quanto ao gráfico. Mas quem quiser anotar, para aí, dê um time na aula e anota, desenha, fica à vontade. Pele externa. Então, veja. A pele deve ser forçada a contato com água fria. A Charan condena o uso de aquecedores de pele artificiais. Ele condena que a pele seja estimulada e não enfrente o frio. É óbvio que existem certos limites para isso, né? A pessoa não vai sair nu, 0 grau. É lógico que não. Existe um equilíbrio. Você estudando os 24 capítulos, você vai entender. Mas, até porque nós estamos trabalhando na margem de 36, 37, 38 graus. Vamos ficar flutuando aqui. Qualquer oscilação brusca fora disso é a normalidade, está fora do normal. O normal é 37 graus. Uma pequena variável, que é o que eles chamam de grau variável, 36, 37, 38, 36, 37, 38. Vai estar batendo 40 graus, é febre em alto nível. Vai ter que correr, porque pode matar, se não for bem trabalhada. E eu estou já dando as dicas de como faz. Tira toda a matéria podre do intestino e água fria na pele com fricção. Só isso já começa a mexer no equilíbrio térmico. Bom, vamos seguir adiante. Na leitura, para fecharmos o capítulo. Quanto mais baixa for a temperatura da pele, maior é o calor nas mucosas do interior do ventre. Já falamos disso. O debilitamento da pele sobrecarrega o trabalho das mucosas para onde se dirigem as matérias mórbidas que não são canalizadas para os poros, devido à má irrigação sanguínea da pele na superfície do corpo. Forçadas as mucosas a realizar um trabalho extraordinário, por reação nervosa e circulatória, progressivamente se irritam, congestionam e aumentam de temperatura. Pelo exposto, é fácil explicar as constipações, catarros, pneumonias, inflamações internas em geral. Também já tratei disso. A constipação, o resfriamento, é precisamente um agudo desequilíbrio térmico, caracterizado por frio exterior e febre nos órgãos internos. O processo congestivo inflamatório acentua-se, de preferência, nos órgãos mais débeis por predisposição pessoal ou mau regime de vida. Também já tratamos disso. No moribundo,
no moribundo, chega ao seu máximo grau de desequilíbrio térmico, pois enquanto o frio se apodera de sua pele e extremidades, a febre consome por dentro, como é comprovado pelo pulso agitado e a inflamação interna que se reflete na íris. Assim como a pele anêmica corresponde em mucosas congestionadas e com febre, o trabalho ativo da pele descongestiona, refresca e revitaliza as mucosas por dentro. Simples, é o que eu já expliquei. Ativa a pele com água fria e fricção, e lavagem intestinal para puxar toda a merda podre, comida velha podre, vermes e bactérias, sai essa imundícia de dentro, o sangue não tem mais que combater bactérias aí dentro do teu intestino, porque sumiu a causa, e aí então o sangue pode circular em outros lugares. Que outros lugares? Na pele onde a água fria está batendo e tu fazendo fricção, e aí o equilíbrio está restaurado. As doenças eruptivas, como sarampo, varíola, escarlatina, etc., têm por fim purificar o organismo antes do doente crônico. Quando começa a estourar coisas na pele, papocar feridas, coisas que estão aparecendo, essa toxina que tinha que ter saído, abre aspas, pelas fezes, fecha aspas, você devia ter defecado essa podridão, essa matéria podre, ele não jogou isso para fora, com bactérias e fezes, essa imundícia orgânica. O que acontece? Isso caiu na corrente sanguínea e está infectando tudo. E aí a pele está sendo ativada pela homeostasia, por onde vai sair essa toxina podre que era para sair no cocô e que o cara está guardando dentro do corpo. É isso que ele está dizendo. Certo? Então essas crises são, na verdade, o corpo querendo se purificar, querendo jogar para fora a podridão. E normalmente o que acontece? Tenta-se bloquear a saída dessa toxina. Ah, a pele dele está toda cheia de bolota, dá um remédio para parar com isso, certo? E o intestino? Ah, ninguém fez nada. Ah, pelo amor de Deus. É só o que nós temos, bilhões de pessoas intoxicadas. Porque não tem essa noção que aqui está sendo apresentada. Na mesma medida que se elimina o mal pela pele, se descarrega o organismo de matérias mórbidas. Pelo contrário, quando se abafam as erupções na superfície do corpo, as matérias mórbidas procuram uma saída pelas mucosas. Se você não deixar sair por aqui pela pele, vai sair nas mucosas dentro do corpo. Daí o sujeito adquire um câncer. Aquela bolha que queria sair aqui na pele, em vez de sair na pele, estoura no fígado, estoura no pâncreas, no intestino, no baço, nas amígdalas, na tireoide, em algum lugar dentro. E aí dentro não tem para onde escoar, papoca tudo, come tudo, morre de câncer. Ora, eu repito, quando você ativa a limpeza profunda do intestino, usando água, e eu sou a favor da hidrocolonterapia de maneira absoluta, e ao mesmo tempo você ativa a pele, você estabelece esse equilíbrio. Joia? Não é só isso. Se não beber água de maneira satisfatória, se a alimentação não for saudável e natural, se não houver a utilização de certos fitoterápicos importantes para ajudar a manter esse equilíbrio, não vai dar certo. As coisas todas não se resumem apenas em fazer uma lavagem intestinal e fricção na pele. Não! Porque todo o metabolismo, os tecidos, tudo no corpo está impregnado daquela intoxicação que o sujeito já vem vivendo há anos. Então isso é um processo lento de trocas, drenagem e dieta. Dieta e drenagem. Lenta. E aí vai defecando, vai saindo, e vai urinando, e vai suando. E existem mecanismos para fazer isso acontecer. Mas o alvo, o foco nesta aula é a lógica do equilíbrio térmico, ok? Bom, vou me encaminhar agora para o encerramento. E até aqui, aonde eu vim no capítulo, ficou tudo muito bem exposto, porque eu estou trabalhando com o gráfico dos raciocínios, que já está aqui o gráfico. São dois grandes gráficos, ocupa uma folha de ofício, uma folha A4 inteira, e obviamente que vocês estão estudando naturologia, vão pegar o capítulo 5 e ler detalhadamente.
Eu não vou entrar em mais detalhes, porque ele vai começar a ficar repetindo no mesmo capítulo que eu já falei, certo? Mas aqui eu trago para uma breve observação as equivalências, utilizando os termômetros, né? Ele faz aqui um apontamento. Ele menciona que o pulso inferior a 70 batidas por minuto indica que a febre interna, pulso inferior a 70, já viram nos filmes em que os médicos orientais, quando chega numa pessoa, pede silêncio absoluto e põe a mão aqui ou aqui, e aí ele conta quantas vezes está batendo por minuto, certo? Porque se está acelerado, é um tipo de crise. Se ele está abaixo, 70 é o número. E esse equilíbrio dos batimentos, tema para vocês lerem aqui no próprio capítulo. Ele vai tratar disso aqui, bem aqui, ok? As 70, como é que funciona esse mecanismo? 70 batidas por minuto, como é que é esse equilíbrio? Joia? Bom, aí ele vai falar também sobre as crianças e os batimentos. Eu não quero tratar disso, até porque haverá capítulos mais à frente para se discutir esse detalhe. Aqui agora eu quero fechar o raciocínio do tema do capítulo, que é essa noção de febre interna, febre externa, que já ficou muito claro. Sim, febre local. Além da febre interna que se origina e mantém no intestino, apresenta-se também a febre local, febre num lugar específico do corpo. Apresenta-se geralmente em doentes uma febre local na zona ou área do corpo diretamente comprometido no desarranjo geral, que sempre parte do aparelho digestivo. Então, note, começa no intestino e pode atingir de maneira gravíssima uma determinada peça, um determinado órgão. Assim, se espetamos uma espinha no dedo, imediatamente notaremos a inflamação local, com o aumento da temperatura naquele ponto afetado. Você pega, isso é um exemplo, ninguém vai fazer isso, e espetar uma agulha naquele lugar que você botou a agulha, ali você vai ter uma crise, e aquele ponto fica mais quente. Por quê? Porque veio muito sangue para socorrer aquele tecido que está sendo afetado. Mas note, assim, se espetamos uma espinha no dedo, imediatamente notaremos a inflamação local, com o aumento da temperatura no ponto afetado. Fenômeno análogo, ou seja, do mesmo tipo, se produz. Ele vai repetir, na pneumonia, nefrite, apendicite, etc, etc. O tratamento curativo, atenção, o tratamento curativo deverá, pois, observar estes dois aspectos do desequilíbrio térmico que é preciso normalizar para obter a cura, ou seja, o regresso à saúde. Vai repetir o que eu já disse. O frio habitual na pele, nos pés ou mãos denuncia febre interna, com deficiente circulação sanguínea, nas extremidades e superfície do corpo. O sangue que falta nessas regiões encontra-se em abundância no interior do organismo e de preferência, ou a palavra preferência está errada, e principalmente no ventre. Ele está repetindo, por isso que eu disse que eu estou acelerando a análise do texto, porque ele está repetindo aquilo que eu já disse. Nós vamos ter o capítulo 6, em que vamos analisar que toda doença é de natureza funcional e não microbiana, na próxima aula. Mas nesta aqui, fechamos de maneira muito clara, como ele diz, a febre interna que os médicos rotineiramente, dirigidos pelo termômetro, jamais chegam a conhecer, é o inimigo que devemos combater em todo doente. Em lugar de perseguir o micróbio.
que sempre está bem onde a natureza o colocar, onde o colocou. Isso vamos ver no capítulo 6. Como é que as bactérias, os micróbios, os parasitas, como é que isso entra na cena de maneira mais detalhada. E aí os gráficos todos, né, que eu venho trazendo para vocês nessas aulas, você vai criando um grande painel de entendimento. Tenhamos sempre presente que 37 graus de calor, que a 37 graus de calor no corpo, não há virulência em nenhum micróbio. Como se explicará? No próximo capítulo nós vamos ver isto. E aí nós conseguiríamos começar a entender de cada dia mais, de maneira clara, a magnífica obra de Acharan, que está aqui, e que tem participação essencial e fundamental na composição da mentalidade do naturologista clínico. Não existe naturologia clínica sem Acharan. Não existe. Qualquer tentativa de se chamar de medicina natural, naturopatia, naturologia, naturoterapia, não tem Acharan? Não. Não entende de nada. A pessoa que está falando não sabe de nada. Porque isso que vocês estão lendo aqui são os fundamentos de sustentação de um sistema terapêutico que tem fundamentos em fisiologia e na realidade concreta da vida, certo? Bom, então, próxima aula, nós vamos tratar no capítulo 6 toda doença de natureza funcional e não microbiana. Quero agradecer a todos vocês a generosidade, a gentileza de terem assistido a esta aula e estamos à disposição dos nossos canais, especialmente no contato que vocês podem fazer com a gente pelo site www.naturologiaclinica.org. Até a nossa próxima aula. Fique com Deus. Tudo de bom.